Olá, queridos alunos. Mais uma vez nos encontramos para falar sobre compreendendo a doutrina espírita, para falar de um assunto muito interessante, qualidades essenciais ao médium. Automônico, único, módulo 5, roteiro 1. Médium precisa ter qualidade? Não falaram que a mediunidade é uma disposição orgânica? A mediunidade sim, porém o uso dela, nós temos que ter bons médiuns qualificados para poder fazer um bom uso então dessa basta fazer um mediunidade. cursinho? Vamos descobrir que não é bem assim. Emmanuel esclarece sobre as qualidades mais necessárias a um bom médium. Afirma que a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Então, olha que bonito que Emmanuel vai nos dizer. E a primeira coisa que o médium precisa entender é que ele precisa estudar. Não basta ele ter feito um cursinho, terminei toda a ESG, então eu sou agora um médium expert. Não, isso não é verdade. O médium precisa estudar sempre, principalmente as lições que o Mestre Jesus nos legou, principalmente tudo aquilo que ele vem nos falar sobre amor, caridade e justiça. Isso o médium precisa entender e compreender, fazer com que essas lições penetrem no seu ser e se transformem em atitudes para que eles tenham as qualidades essenciais do médium. Então nós vamos mais além. Não basta terminar o curso do estudo sistematizado da doutrina espírita, o médium tem que educar a sua mediunidade e algo mais é justamente o quê? Colocar ela a serviço como o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Exatamente. Então não basta só aprender a utilizar essa mediunidade, você tem que colocá-la de forma boa, ou seja, utilizar de forma boa. Mas para que ele possa efetivamente se tornar um bom médium, já que mediunidade, como bem falamos, é uma disposição orgânica, ou seja, todos nós temos, mas para que ele seja uma boa ferramenta, para que ele seja um bom instrumental, um bom medianeiro, ele precisa de algumas características, alguns requisitos necessários. É a disciplina, a perseverança, o devotamento, a abnegação. Então, esses 4 fatores, eles são decisivos na formação e na avaliação de ser bom ou não um médium. Então, o médium ele precisa reunir essas qualidades, estar atento a essas qualidades, para que ele possa efetivamente se tornar um bom instrumental, um bom medianeiro. Então, o primeiro que é a disciplina. A disciplina o que é? É a obediência a regras de cunho interior, firmeza, constância. Somente com esforço próprio, sob o comando da disciplina, é que as boas qualidades fincam raízes no indivíduo e se tornam marcas profundas. Fazer o que precisa ser feito, mesmo a contragosto, eis a sua determinação. E aqui dá uma paradinha, principalmente aquele médium que não gosta de estudar. Estudar é bom? No princípio, não. Ninguém gosta de estudar. Vê nossas crianças, eles gostam de estudar? Não, eles não gostam de estudar, com raras exceções. Assim somos nós. Nós não gostamos de estudar, não gostamos de parar um tempo na nossa vida para ler um livro. De um modo geral, somos assim. Agora, eu preciso impor o quê? Já que eu não gosto, uma disciplina ao meu espírito, uma disciplina ao meu ser, para quê? Para que ele estude, para que ele faça leitura, para que ele pesquise, para que ele se autodiscipline. Não é que alguém vai dizer, tem que fazer como a gente faz com as nossas crianças, coloca, obriga a estudar. Quando somos adultos, isso já não acontece. Então é necessário o quê? A autodisciplina. Quanto maior essa disciplina, mais refinado se torna o médium. Mais inclinado ao lado do estudo, ao lado da concentração, ele vai se tornar. Por quê? Ele precisa dobrar o espírito dele teimoso, o espírito dele resistente e não querer praticar aquilo que é necessário para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Então, para levarmos a efeito uma edificação tão sublime, necessitamos começar pela disciplina, de nós mesmos e pela continência dos nossos impulsos, considerando a liberdade do mundo interior, de onde o homem deve dominar as correntes de sua vida. Ou seja, em outras palavras, dominar as nossas paixões, submeter as nossas paixões
à vontade do Criador, amalgamar os nossos desejos à vontade do Criador, às leis do Criador. O médium que não compreende isso, ele não é um bom médium. Ele pode até ser utilizado, como já vimos, mas ele não é um bom médium. Ele não reúne as qualidades de um bom médium. Ou seja, virá senhor de si. Virá senhor. Conheça-te a ti mesmo. Então, a partir do momento que ele consegue dominar os seus impulsos, criando um ambiente disciplinado para o trabalho da mediunidade, ele se torna um bom médium. Então, o adágio popular considera que o hábito faz a segunda natureza. E nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade, dentro da qual pode a alma atingir mais facilmente o desiderato de sua redenção. Então, o que ele está nos dizendo? É necessário que essa disciplina seja tão severa, tão austera para com ele, não é para com os outros, para com ele, de tal forma que aquilo passa a ser o quê? Uma segunda pele, né? É o que a gente costuma dizer, entra na veia, ele passa a conviver e a compreender todos os ensinos que lhe são oferecidos, principalmente nas escolas que Jesus nos colocou e nos ensinou. É muito interessante falar que a disciplina antecede a espontaneidade, porque nós temos muitos relatos de pessoas que não gostavam de ler e que começaram modestamente com um livro a cada ano, depois aumentando, e hoje são apaixonadas pela leitura. Então, o médium, ele também vai ter que impor uma disciplina no início, aquele, obviamente, que não gosta de ler, vai ter que impor uma disciplina para estudar, porque não basta você ficar só no estudo sistematizado da doutrina espírita, você tem que estudar a fundo o livro dos médiuns, o livro dos espíritos e os outros livros da codificação, mas ele acaba se apaixonando pela leitura, pelo gosto de entender, e vai querer cada vez entender mais sobre o assunto. Isso acontece com todos nós. Nós, quando iniciamos a doutrina, nós também não gostávamos de ler, era bem chata a leitura, né? E hoje, no entanto, somos apaixonados nessa leitura. A cada vez que lemos, mais descortinamos verdade, mais nos aprofundamos, mais adquirimos conhecimento e assim vamos, né, até o ponto de descobrirmos que nada sabemos, né? Mas ainda assim, aquilo se tornou tão um hábito, tão natural em nossas vidas, que hoje a leitura ela se torna prazerosa. É uma leitura que nos prende, que nos desperta a atenção constantemente, porque adquirimos o hábito. E como se adquiriu esse hábito? Através da disciplina. O primeiro livro foi horrível, né? Já o segundo a gente deu um sorrisinho. No terceiro, nós relaxamos. No quarto em diante, nós encontramos prazer na leitura. Estar envolvido dentro dessa doutrina nos trouxe conforto, nos trouxe esperança, enfim, nos trouxe felicidade. Por quê? Porque acabamos encontrando o caminho daquilo que Jesus nos falava, o caminho da felicidade, o caminho do céu. Né? Está necessariamente dentro do conhecimento que nos obriga, para adquirir esse conhecimento, a disciplina. Note, não é aquela disciplina imposta que a gente costuma colocar o dedinho, né, no narizinho dos nossos irmãos, né, e tem que ser. Não. É a autodisciplina de nós compreendermos que aquilo se faz necessário para a evolução do meu ser. Um outro ponto importantíssimo também, para se tornar um bom médium, é que ele tenha perseverança. Olha, perseverança. Muitos de nós entramos nas casas espíritas e aí, na primeira contrariedade, na primeira negativa que recebe, foi embora dessa casa. Essa casa não é boa, foi embora. E assim acontece com muitos de nós. Por quê? Porque lhe falta o quê? Perseverança. Entender que aquelas barreiras fazem parte da nossa construção. Muitas das vezes são barreiras que nos testam para ver até onde estamos capazes de continuar naquele projeto, até quando estamos mergulhados naquele projeto para entender da sua necessidade. Então precisamos da disciplina e precisamos da perseverança. E a perseverança, o que é a perseverança? É a firmeza ou a constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, apesar das dificuldades e dos incômodos. É a virtude que contribui para o êxito da vida humana. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Então, eu vou encontrar dificuldade num determinado grupo? Sim, eu vou encontrar dificuldade.
Alguns não vão me aceitar, verdade. Alguns vão criar barreiras para que eu entre por N razões, que aqui não comporta comentar, mas por N razões, sim. Mas eu preciso responder o que eu estou fazendo ali, por que eu estou ali, o que eu desejo ali. E quando eu digo que ali eu estou para a minha transformação, para adquirir conhecimento, para que eu possa compreender esses ensinamentos que foram legados, não só por Kardec através dos Espíritos, mas pelo Mestre Jesus, e eu compreendo essa verdade, eu passo a perseverar. E perseverar significa ter firmeza de não resistir diante das resistências. Mesmo que as resistências sejam muros enormes, não desista, continue a caminhada, porque isso vai dando o tom de o que eu ali vim buscar, o que eu ali vim fazer. Então, Jesus vai nos ensinar o porquê dessa perseverança. Buscar e achareis. Essas palavras não quer dizer que para achar o que desejo, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meio de que utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Isso está lá no Livro dos Espíritos, a questão 707, que vai nos mostrar a necessidade do médium perseverar no seu caminho. Então, na passagem de Jesus que ele fala isso, ele diz o quê? Procura e acharás. Bata e abrirá. Peça e receberá. O problema nosso é que nós procuramos, achamos, né? Batemos, a porta se abre. E aí a última parte nós desistimos, que é justamente peça e receberá. Porque se pedir para receber, é preciso ter o quê? Perseverança. Porque até o procurar, até o bater, é fácil. Todos nós chegamos ali. O problema é continuar essa jornada. É justamente no continuar dessa jornada que eu vou colher os frutos dessa minha caminhada. Essa perseverança, esse refinamento do espírito no perseverar, é que ele vai encontrar aquilo que ele foi procurar e ele vai receber. Então, o grande segredo está nessa última palavra que Jesus nos diz: peça e receberá. Mas para que eu possa pedir, eu preciso perseverar. Outra qualidade necessária para o médium é o devotamento. O devotamento é algo assim fantástico que nós precisamos ter quando abraçamos um projeto. Nós precisamos estar devotado àquele projeto. Mas isso é uma disposição da alma. Precisa nascer comigo. Mas não aquela disposição, digamos assim, infantil, de que encontrou alguma coisa e se empolga. Não. Esse devotamento é a entrega de sua alma como um todo aquele projeto. E isso não pode ser um impulso momentâneo. Isso precisa ter passado primeiro pelo campo da disciplina, da perseverança, para chegarmos no devotamento. Então, o que é o devotamento? É o ocupar-se intensamente, prioritariamente com, ou consagrar-se a, dedicar-se. Isso é devotamento. Sempre que chamado à crítica, respeitamos o esforço nobre dos semelhantes. Para construir são necessários amor e trabalho, estudo e competência, compreensão e serenidade, disciplina e devotamento. Para destruir, porém, basta às vezes uma só palavra. É muito comum, André Luiz, com muita felicidade, nos apresenta esse texto onde ele nos mostra que muitas das vezes o homem, pela felicidade do colocar alguma coisa, destrói todo um projeto que alguém vem fazendo porque lhe falta devotamento. Porque o homem que tem disciplina, que ele tem perseverança, que tem devotamento, dificilmente a palavra de alguém vai destruir toda essa caminhada dele. Mas, de um modo geral, nós costumamos chegar dentro de algum projeto e achar que aquilo está errado. Está tudo errado. Esquecendo que por trás daquilo existem seres que levaram uma vida inteira de devotamento para construir aquilo. E isso precisa ser respeitado se eu quero ser eu não digo nem um bom médium, mas um bom ser, para que eu compreenda que antes de mim alguém estava a trabalhar. Enquanto eu ainda não tinha encarnado, havia um ser que estava a construir. E isso merece o meu respeito, merece sim toda a minha humildade em olhar aquilo e aplaudir aquela obra. E não simplesmente chegar e dizer aquilo não está certo. Como aquilo não está certo? Antes de fazer a coisa para os homens, é preciso formar os homens para a coisa.
como se formam obreiros antes de confiar no trabalho. Antes de construir, é preciso que nos certifiquemos da solidez dos materiais. Aqui os materiais sólidos são os homens de coração, de devotamento e abnegação. O desinteresse deve ser uma das qualidades essenciais dos médiuns, tanto quanto a modéstia e o devotamento. Então, não adianta eu estar num projeto esperando receber alguma coisa. Quando eu me entrego de corpo e alma àquele projeto, eu não posso esperar absolutamente nada. Eu tenho que fazer aquilo por amor, eu tenho que fazer aquilo por entender que aquilo é importante, que aquilo é necessário, que eu estou servindo ao outro, que eu estou legando ao outro todo o meu esforço, todo o meu amor, para que aquilo fique eternizado, para que levante busto para mim? Não! Para que aquilo seja uma obra sólida de construção e de renovação e de auxílio na transformação dos meus irmãos. É isso que eu tenho que ter pensamento e não esperar gratidão ou esperar qualquer recompensa nesse trabalho. É isso que reclama o devotamento, é o estar por vontade, por desejo, espontaneamente, sem nada esperar. É amor à causa, ao desejo de trabalhar para o bem. Isso é que é devotamento. E não importa as tempestades que virão, porque sim, virão as tempestades, eu tenho que estar pronto à espera dessa tempestade, na certeza que o mestre está a conduzir, na certeza que naquele timão tem um bom comandante a conduzir aquela embarcação. Isso é devotamento, isso é a fé que eu vou depositar naquele projeto, onde vai me levar a esta entrega no todo como espírito. Então, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos, para se ter a presença dos bons espíritos, é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. Então, ele te dá, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, te dá o tom a quem nós estamos, quando trabalhamos dessa forma, quando estamos alinhados a esta forma, a quem nós estamos servindo. A bons espíritos. E aí teremos o concurso dele, teremos o concurso e o auxílio desses bons espíritos. Por isso eu disse no início que médium todos nós somos e que podemos receber assistência do mundo espiritual sem problema nenhum. A questão é que qualidade é essa que eu vou receber, de que assistência é essa que nós estamos falando, quem é o espírito que vai nos assistir ou as falanges que irão nos assistir, a pleiade de espíritos que irão nos assistir, e isso, a qualidade desses espíritos que estarão a me assistir vai depender muito desta condição que eu preciso reunir para me tornar um bom médium. Então, reforçando o que nós falamos na aula passada, o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento. Exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. De onde segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. É o livro dos médiuns que nos traz isso, mostrando que essas qualidades que estamos falando nesta aula, elas são necessárias para quê? Para esse burilamento moral do médium, para que ele possa exercer uma atração de bons espíritos, a benevolência dos bons espíritos, como fala aqui o slide. A abnegação é um outro ponto que o médium precisa reunir e por isso nós falamos, a dificuldade de nos tornarmos médium. É muito comum quando se ingressa na doutrina, principalmente aqueles que apresentam a mediunidade mais ostensiva, a primeira coisa que querem fazer é o quê? Preciso trabalhar. Preciso ir para uma sala trabalhar, preciso ir para o local para trabalhar, porque assim me foi dito, sem compreender que essa mediunidade precisa reunir todas essas características. Porque sim, ele necessita fazer o trabalho mediúnico, sim, necessita, mas se ele não tiver essas qualidades reunidas, ele não será um bom médium, ele não estará bem assistido, ele não estará sob a influência de espíritos abnegados e evoluídos que estarão ali para auxiliar. Receberá, sim, a presença de espíritos, ser médium, mas não terá a presença de espíritos qualificados para desenvolver um trabalho amoroso, um trabalho caridoso, um trabalho justo. Então, abnegação, ação caracterizada pelo desprendimento, desinteresse e altruísmo, em que a superação das tendências egoísticas da personalidade é conquistada em benefício de uma pessoa, causa ou princípio. Dedicação extrema, altruísmo,
sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas naturais em nome de qualquer imperativo ético. Então, é muito comum, quando se ingressa também dentro da doutrina, colocarmos, muitas das vezes, estamos entusiasmados, a gente vai sempre, mas daqui a pouco aquilo começa a enfraquecer, a gente começa a achar, não, hoje eu tenho que assistir uma determinada partida de futebol, hoje eu tenho que ver uns amigos, hoje eu tenho uma reunião importante, familiar, e aí eu vou abandonando o projeto para o qual eu abracei, para o qual eu ingressei, e note, espontaneamente. E isso, quando eu assim começo a enfraquecer, a realizar essa negação ao projeto que eu abracei, é a minha falta de abnegação. Abnegação significa abrir mão do meu egoísmo, abrir mão dos meus interesses pessoais, abrir mão dos meus desejos e vontades materiais para lhe estar e para lhe servir. Ou seja, no início a gente está na empolgação e aí se envolve em projetos e se coloca à disposição, mas depois os outros interesses começam a chamar também a nossa atenção e aí aquele projeto que a gente se comprometeu, a gente começa a deixar de lado porque eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu tenho aquilo outro. Então, na realidade, a gente tem que ter certeza, como ele falou no outro slide aí, que eu estou pronto para aquele trabalho. Eu estou comprometido com aquele trabalho. Então, não me lançar sem saber se eu posso realmente me dedicar àquilo, porque o outro lado vai contar com o nosso apoio, com a nossa presença, com a nossa participação. Então, é importante que quando, ao entrar em um projeto, a gente esteja realmente comprometido com aquele projeto e sabendo que, muitas vezes, a gente vai ter que deixar os nossos interesses pessoais um pouquinho de lado para atender aquilo que a gente se comprometeu. E Kardec vai nos recomendar isso. Em uma das passagens do Livro do Espírito, ele vai dizer que a doutrina espírita precisa ser exercitada durante as minhas horas de lazer, justamente para que eu não comprometa os meus interesses pessoais. Então, eu preciso abrir um espaço nas minhas horas de lazer para tratar da doutrina espírita. É isso que Kardec fala. Kardec não recomendou o sacrifício de ninguém. A doutrina espírita não recomenda o sacrifício de ninguém. A doutrina espírita não recomenda de forma alguma o afastamento do seio familiar, da quebra dessa relação familiar, de forma alguma. Muito ao contrário. Ela traz a família, ela traz o núcleo familiar para dentro dela. É isso que ela faz. Ela não pede a cisão da família, muito ao contrário. Infelizmente, alguns confundem essa abnegação e passam a dar uma importância muito maior do que deveriam dar. E aí eles passam a comprometer todo um sistema familiar. Isso também não é legal, isso não é também ser bom médio. O bom médio, ele precisa entender qual é a dosagem. Nem muito um remédio, nem muito veneno, porque dizem que o remédio que cura também é o remédio que mata. É o veneno que mata. É o veneno que mata. Então temos que ter cuidado nessa balança, nesse equilíbrio de o que é ser abnegado. Abnegado sem comprometer também valores que conquistamos, valores que dependem de todos nós. Eu pergunto, de que adianta eu ser um bom médium, me colocar à disposição, mas a minha família está em sofrimento, as pessoas que necessitam do meu apoio estão em sofrimento. É claro que isso não é ser um bom médium. É claro que essa abnegação fica prejudicada, sim. Então, todas as virtudes têm seu mérito, porque todos indicam o progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então é isso que ele está nos dizendo, isso que é a abnegação, eu sacrificar os meus interesses pessoais, o meu egoísmo para servir o outro. Sem interesse oculto. Sem interesse oculto. Não, eu estou fazendo isso porque eu vou ganhar o reino de Deus, porque eu vou para um nível espiritual. Não é isso não. Muitos desencarnam e têm a grata infelicidade de descobrir que todo esse trabalho que fizeram não foi um trabalho legal, não produziram para o bem. Muito pelo contrário, estava escondido atrás daquela obra o reconhecimento, estava ali escondido o interesse para obter uma colocação melhor. E aí descobre, infelizmente, quando desencarnam, essa dura verdade, porque ali a verdade nos é mostrada na sua realidade, sem nada esconder. E ali, quando somos confrontados, vamos descobrir que todo esse trabalho que julgavam ser um trabalho meritório
Não havia mérito nenhum, muito pelo contrário, havia puro interesse, puro egoísmo nosso ao nos dedicar a uma obra. Por isso, o cuidado que temos que ter quando nos colocamos na condição do exercício dessa mediunidade, porque ela tem um comprometimento e isso traz responsabilidades também. E temos que ressaltar também que a gente pode enganar as pessoas à nossa volta, mas a espiritualidade a gente não engana. Então, quando ele fala aqui de sacrifício do interesse pessoal, sem pensamento oculto, sem interesses ocultos, sem qualquer outro pensamento ou interesse que não seja a própria caridade em si, a gente vai estar enganando só a nós mesmos e aos outros, as pessoas encarnadas, porque os espíritos não. E também isso é uma imperfeição moral. E o Livro dos Médiuns também ressalta que todas as imperfeições morais são tantas outras portas abertas ao acesso dos maus espíritos. E aí as pessoas podem se colocar nessa condição com interesse pessoal e achando que está fazendo uma comunicação com um bom espírito, na realidade, por ter interesse oculto, ela está abrindo portas a um espírito imperfeito também para dar uma mensagem que pode não ser tão boa assim. Interesse oculto são os mais variedades de matizes. Vai desde obter alguma coisa até mesmo a satisfação de ser reconhecido. Ali tem um interesse. Então tenhamos cuidado. A vaidade, né? Porque as matizes desse interesse, né, são enormes, são até muitas das vezes impossíveis de classificar, mas com certeza são vícios que precisam ser trabalhados, ser combatidos. E olha esse texto que nós tiramos do Evangelho segundo o Espiritismo. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Seu poder cobre a terra e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que este mundo vos cabe em partilha. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate então melhor, a alma se asserena e o corpo se forra ao desfalecimento. Por isso que o corpo tanto menos forte se sente, quanto mais profundamente golpeado é o espírito. Então, a mensagem que ele nos deixa da observância do devotamento à abnegação, que o médium precisa reunir, necessita reunir, vai lhe trazer, no final, a paz, vai lhe trazer a felicidade, a certeza do dever cumprido. Quem de nós não fica satisfeito ao voltar para casa e saber que cumprimos o nosso dever, que efetivamente a missão que nos foi dada a realizamos? E o médium tem uma justa razão para compreender que esse devotamento e abnegação precisam ser bandeiras a ser carregadas, para que ele, ao chegar, para retornar de novo ao seio de sua origem, retornar ao Pai, ele possa ser recebido pelo nosso Mestre, onde ele dirá: seja bem-vindo, meu filho. Você cumpriu o seu dever, você cumpriu a sua missão. Triste é daquele que, ao chegar no desencarne, chegar na erradicidade, não ser recepcionado dessa forma, porque se equivocou, porque se enganou, porque não entendeu o que era devotamento, o que era abnegação, o que era perseverança, o que era disciplina. Ele não compreendeu. Muitas das vezes ele entra dentro de uma instituição e acha que a disciplina são os rigores de um ditamento que foi posto dentro de um acervo jurídico. Ele acha que aquilo é disciplina, quando ele não entende que a disciplina é a autodisciplina que está se falando. Ele não entende o que é o devotamento, ele não entende o que é a abnegação. Tenhamos cuidado. Eu quero ser médium. Médium, note, médium, exercício dessa mediunidade. Primeiro, eu preciso educá-lo. Ponto. Segundo, eu preciso compreender essa conceituação. Eu não tenho tempo para essa mediunidade. Então não abrace essa mediunidade. Não se coloque a serviço de. Se teus interesses pessoais ainda falam muito alto, porque é natural, principalmente quando somos jovens, né? É muito natural, não se coloque à disposição desse projeto.
porque você ainda não está apto a entender o que é o devotamento, o que é a abnegação, o que é abrir mão dos seus interesses para servir o outro, o que é se colocar a serviço da humanidade, o que é ser um bom lavrador nas terras do Criador. Se eu não tenho ainda essa percepção, não é momento de eu abraçar o exercício da mediunidade. Então, a conclusão. Chegando ao final de nossa pequena palestra, a conclusão que tiramos. O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo, indiscutivelmente. Frequentemente, é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia no voluntário desconhecimento de seus deveres à luz do Evangelho. Fatores de inferioridade moral que, não raro, conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Então, esta é a mensagem final que deixa a todo médium. É preciso que ele estude essa doutrina, que ele compreenda essa doutrina, que ele dome os seus instintos, que ele dome a sua impulsividade e, consequentemente, as suas paixões, para que ele possa depositar na razão todo esse conhecimento. E quando ele consegue compreender tudo isso que nós estamos aprendendo como qualidades essenciais desse médium, né, ele absolutamente receberá o concurso dos bons espíritos. Ele terá uma excelente mensagem, a conduzir uma excelente mensagem, como medianeiro que o é. Ele apresentará boas psicografias, porque terá a assistência dos bons espíritos. Ele será um médium curador, porque terá a assistência de espíritos curadores ali para auxiliar, quando ele compreende a verdadeira missão dele. A missão de um médium é a missão extremamente importante para a sua evolução. Ele é o maior beneficiário. Primeiro, como já falamos outrora, ele é um grande devedor. Ele foi dado, através do exercício dessa mediunidade, a possibilidade de atenuar as suas graves faltas cometidas. Então, sejamos bons médios. Efetivamente, nos debrucemos para o conhecimento dessa doutrina santificada que vem curando a todos nós. Mas é preciso compreender com maturidade, compreender com inteligência. E o mais importante, sejamos sempre vigilantes, como o Mestre nos ensinou. Orai e vigiai, para que não desvirtuemos a missão para a qual nos foi dada, para que a gente não seja lançado ao abismo da perdição causada por nós mesmos, porque sim, somos nós que nos jogamos ao abismo quando não observamos tudo isso que nos é apresentado, quando usamos da nossa personalismo, quando usamos nossa ambição, da nossa ignorância, nossa rebeldia, nós cavamos os nossos próprios abismos, cavamos as nossas masmorras e que dificilmente conseguimos sair. Será preciso muito tempo, ou seja, muitas passagens irão ocorrer até que eu possa ser libertado da masmorra que eu mesmo produzi. Assim, chegamos ao fim de mais um episódio Compreendendo a Doutrina Espírita. Esperamos que todos vocês tenham gostado. Não esqueçam que todos esses vídeos estão no nosso YouTube, Compreendendo a Doutrina Espírita. Inscrevam-se que vocês terão sempre atualizado essas aulas. Ative o sininho de notificação para receber quando tiver vídeo novo postado. Toda semana nós estamos colocando vídeo para vocês, sempre com a intenção de trazer para vocês a percepção de compreender a doutrina espírita, que não existe nada de extraordinário, é preciso somente compreendê-la. Um abraço a todos, nos veremos na próxima reunião.